Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha parceira Rose Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer temas de relevância para vocês, nossos queridos ouvintes. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial, mas antes disso, a gente tem que falar um pouco da nossa patrocinadora. Hoje, o episódio de hoje é da série Hora de Vita Medicina Integrada. Então, a gente está com um convidado aqui hoje. Nós vamos entrar num tema bem relevante. E antes disso, eu quero falar um pouquinho da clínica, né? Então, a Vita, ela é uma clínica que integra a humanização, o atendimento humanizado com tecnologia e inovação. Então, lá na Vita, você encontra tudo em um só lugar. Consultórios médicos, várias especialidades, centro de imagem, pronto atendimento, estacionamento, cafeteria. O que mais que temos lá, Matheus? Centro de vacinação, laboratório... Rádio, tem tudo na realidade, né? É tudo em só lugar. Eu gosto de falar da Vita porque a vantagem que a gente tem de lá é que, diferente de outros médicos que a gente vai fazer uma consulta, a gente vai na consulta, ele traz uma pilha de exames pra gente fazer, a gente tem que ir para casa, marcar e pinga-pinga nos lugares depois para voltar pro médico, né? E na Vita não. A Vita é tudo em um só lugar, como a Rose mesmo falou. Então você vai lá, é atendido pelo médico, já sai com o exame tudo pronto, o laudo pronto, o médico já vê aquilo, já faz a avaliação daquilo, você já sai com o problema resolvido. Então eu gosto bastante da Vita por causa disso, Rose. Esse é o conceito principal da Vita, né? Nós já trouxemos aí vários especialistas, vários profissionais que trabalham lá e a gente gosta de reforçar a inovação que a gente está tendo aqui em Lages, porque antes, como o Matheus falou, era muito deslocamento, né? Então o pessoal acabava tendo que ir em grandes centros, em Florianópolis, Curitiba, e a gente agora está trazendo essa inovação para cá. Então, especialistas de qualidade, a gente sabe que o critério de escolha dos profissionais é altíssimo ali dentro da Vita. Os equipamentos, em termos de tecnologia e inovação, eles sempre estão buscando o melhor, né? Sempre tem algo novo, a gente sempre está trazendo os profissionais aqui para falar de coisas novas, que eles estão buscando sempre melhorar, além do atendimento humanizado que a gente também comentou. Então, lá você encontra tudo em um só lugar. O que a Olga preparou para nós hoje, Matheus? Eu preparou um bombonzinho aqui, um bombonzinho top para a gente comer durante o episódio. É isso mesmo. Então, só lembrando, né, pessoal, a Olga Cafeteria, ela fica no estacionamento da Vita Medicina Integrada aqui em Lages, né? Então, fiquem à vontade para conhecer lá o estabelecimento. Então. E agora, vamos para o nosso episódio, certo, Rose? O episódio de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre uma coisa que quase todo mundo tem problema. Pelo menos umas 2 vezes no mês eu tenho problema disso. Eu, às vezes, acabo comendo demais, exagerando na comida e acabo tendo problemas no sistema digestivo. Então, por causa disso, a gente vai estar entrevistando hoje o Dr. Alessandro Schwinden, e ele vai estar falando um pouco sobre o sistema digestivo. Tudo bem com você, doutor? Tudo bem. Boa noite a todos. Eu vim aqui hoje para me apresentar. Primeiramente, meu nome é Alessandro Schwinden, eu sou médico, eu estou mais ou menos há 22 anos formado, há 18 anos trabalhando na nossa cidade. Minha formação foi em clínica médica, gastroenterologia e endoscopia digestiva pela Federal do Paraná e fiz prova também de graduação em terapia intensiva, medicina intensiva, então eu tenho o título dessas 4 especialidades. Estou desde o começo que abriu a Vita e fui um dos pioneiros a trabalhar como a gente fala, no centro de endoscopia e colonoscopia desde quando foi iniciado, né? Beleza. Doutor Alessandro, seja bem-vindo, então, né, à Hora de Podcast. E já entrando um pouquinho no tema de hoje, existe o Centro Diagnóstico Terapêutico dentro da Vita Medicina Integrada. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós o que é esse centro, o que acontece lá dentro, já para a gente ir introduzindo o tema. Sim, o Centro Diagnóstico Terapêutico, eu vou mais dar ênfase à parte relacionada à minha área, que é endoscopia e colonoscopia. Nesse centro a gente realiza os exames diagnósticos, né, que são a endoscopia, que avalia esôfago, estômago e duodeno, e a colonoscopia, que faz a avaliação do intestino. Além do exame normal diagnóstico, a gente consegue fazer algumas coisas terapêuticas, em tirar pequenos tumores do intestino, que são os chamados pólipos. A gente consegue fazer alguma parte de gastrostomia, que seria uma sonda para poder alimentar. Conseguimos fazer alguns procedimentos além do só o exame diagnóstico.
Conseguimos fazer o exame de praticamente toda a idade, né? Então a gente consegue fazer exame pediátrico lá dentro, por exemplo, endoscopia pediátrica, o exame adulto, e também temos toda a segurança para cuidar dos idosos. A gente trabalha com o exame realizando associado com o anestesista. Então a gente trabalha num sistema mais diferenciado, um sistema mais moderno, que não é aquela sedação tradicional que todo mundo vai lá e faz endoscopia, fica o dia inteiro dormindo, por exemplo. Não, o pessoal sempre fala que você é meio grog, né? Então hoje isso em já dia, não... com os novos sedativos, com o uso do anestesista, o efeito praticamente 10, 15 minutos pós-exame está cessado. E a pessoa pode ter uma rotina mais próxima do habitual durante o dia. Eu vou te falar que eu fiz um exame, eu acho até que foi com o doutor, mês passado, se não me engano, e eu saí da anestesia, né, do exame melhor do que eu entrei. Então eu saí já trabalhando, parecia que eu tava na cafeína pura, tava ótimo ali. Já deu uma descansadinha. Esse eu acho que é um grande diferencial que mudou, assim, porque ficou sempre aquele estigma, endoscopia, eu vou passar o dia inteiro dormindo pós-exame. Isso a gente não vê mais, né? Com o trabalho junto com a associação com os anestesistas, né? Bacana, e a segurança também, né, doutor Alessandro? A segurança de ter 2 médicos na sala é importante, né? Cada um pode cuidar da sua área, um faz a parte da monitorização da oxigenação, da pressão, da parte de frequência cardíaca, e a gente não precisa se preocupar tanto com essa parte da sedação, a gente se preocupa mais em realizar o exame. Então, sempre o trabalho em conjunto, ele se torna melhor, mais efetivo, e com mais segurança, né, também. Isso é mais um diferencial da Vita, né? Sempre tá pensando na experiência do paciente, na qualidade, na segurança. Isso é muito legal, porque tem essa empatia de olhar, Totalmente. né? Poxa, mas como é que o paciente vai se sentir? Como é que a gente pode melhorar isso? Isso é uma coisa que é bem comum na fala de todos os profissionais que a gente entrevista aqui. Então, é muito legal mesmo. Seguindo aqui, né, então, o nosso bate-papo, quantos médicos estão atendendo hoje dentro desse... A gente vai chamar de CDT, tá, pessoal? Só para vocês saberem, CDT é o Centro Diagnóstico Terapêutico. Para facilitar, a gente vai chamar de CDT. Então, quantos médicos tem hoje atendendo no CDT, doutor? Bom, em relação a gastroenterologistas, nós estamos em 4 médicos na Vita. Sou eu, o Dr. Tiago Ramos, o Dr. Renan e o Dr. Álvaro. Então, muitos deles a gente já trabalha há vários anos juntos, né? Então, já temos uma boa relação, assim, de colegas. Mas a gente trabalha em 4 gastroenterologistas, né? Alguns fazem endoscopia, alguns fazem os 2 exames, mas a gente trabalha muito em conjunto, né? E eu acho legal que esses exames, existe um cuidado básico que deve ter anteriormente ao exame, né? Seria fazer todo aquele jejum, toda aquela preparação antes. Pode falar um pouquinho quais são os cuidados que tem que ter ali nessa parte? Bom, hoje em dia, em relação ao exame, a gente está dá uma ênfase sempre que existe um pré-exame, o exame e o pós-exame, né? Então, algumas orientações têm que ser dadas, assim. Em relação à endoscopia, que é um exame um pouco mais simples, o jejum seria a principal medida para avisar, mas tem pessoas que estão usando alguns tipos de remédio, que a gente tem que fazer uma entrevista, que o nosso enfermeiro ou alguém da área vai fazer uma entrevista, porque talvez eles tenham que ser suspenso num pré-exame. Em relação a doenças do paciente, tem que fazer um questionário para ver se tem alguma coisa que possa contraindicar a realização do exame e até para ter mais algum dado ou não, para na hora de fazer um diagnóstico ter uma explicação um pouco melhor, né? Então, o pré-exame é importante. Em relação à colonoscopia, existe um preparo, que esse preparo é fundamental para o exame. Se não for tomado adequadamente, dificulta a gente avaliar o intestino, isso faz com que atrapalhe o exame. Então, a gente tem que ter uma orientação bem dada para os pacientes, quanto ao tomar, quanto a ingerir água, quanto ao jejum, quanto ao que se alimentar precoce. Então, o pessoal está bem treinado para fazer esse tipo de orientação, para chegar no exame e ter um resultado bom. Eu vi desde o começo da vida que cada vez a gente está melhorando mais a qualidade dos preparos no exame. Então, aquele negócio de ter que repetir o exame porque o preparo não ficou bom, diminuiu muito. Claro, tem coisas que algumas doenças impedem de realizar o preparo, ou algumas pessoas também têm a dificuldade de tomar. Então, existe algum exame que não vai ser conseguido fazer. Mas, na grande maioria, com uma boa orientação, tomando adequadamente o preparo, ingerindo mais águas
logo após tomar o preparo, isso facilita com que o exame também saia com mais qualidade. Então, é importante ter um pré. E repetir esse exame acaba sendo um pesadelo de muito paciente, né? Justamente por causa do preparo, que é bastante quantidade de água que tem que ser ingerida. Sim, eu repetir e tendo um exame com um preparo bem bom, a gente pode retirar os pólipos, pode fazer algum procedimento terapêutico que não tem que repetir para tirar. Por exemplo, a colonoscopia, a importância dela hoje em dia é identificar lesões precoces no intestino que possam virar câncer, né? Então, que são os chamados pólipos intestinais. Talvez é o que mais importante a gente procure na colonoscopia, além do diagnóstico de outras doenças, né? Mas a retirada deles vai diminuir o risco muito grande de ter um câncer de intestino futuramente, que é um câncer bem prevalente na nossa população. Então, E quais são as condições assim que as pessoas devem procurar o exame? Tu disse que é importante para avaliar e para investigar se pode ter algum pólipo ali, mas nem sempre a pessoa sente algum sintoma, como é que funciona? Quando deve procurar? nem sempre. A gente tem várias indicações clínicas, né? Uma delas seria a idade. Hoje em dia se recomenda, a partir dos 45 anos, realizar uma colonoscopia. Aí o intervalo vai depender do que for encontrado no exame, a cada 5, 10 anos ou até menos se encontrar algum pólipo. Mas existe também a presença de sintomas, um sangramento nas fezes, uma dor abdominal, uma história familiar de algum caso de câncer na família. Às vezes é importante fazer mais precoce. O histórico familiar é somente do câncer no intestino ou qualquer tipo? Como é que funciona isso? O câncer do intestino seria o mais importante, mas existem algumas síndromes genéticas que dão cânceres em outros lugares, endométrio, outras áreas do corpo, rim. A soma desses cânceres em várias gerações na família pode se correlacionar com o aumento da incidência de câncer coloretal. Então, é importantíssimo, durante a avaliação, a gente saber essa história familiar, a história pessoal de tumor da pessoa. Isso pode identificar que tem que se fazer não com 45, mas, por exemplo, a partir dos 25, 30 anos, conforme cada caso. Agora, a Rose perguntou quais são as causas que fazem você ir para esse exame, certo? Mas vamos inverter o caminho agora. Vamos perguntar o que é encontrado nesse exame, certo? Que eu acho que as pessoas muitas vezes têm medo de fazer porque é aquele ditado comum, né? Vai que acha alguma coisa. Então, o que pode ser encontrado, o que é normalmente achado? Nos dois, né? Os dois exames ali. Sim, Então, em relação à colonoscopia, a gente vai procurar as doenças ali da parte orificiais, né? Que seriam hemorroidas, fissuras, alguma outra lesão que possa ter no reto. Em relação à presença de pólipos intestinais, como a gente comentou, então seria o rastreamento de lesões precoces para posteriormente evitar câncer, mas existem outras doenças. As doenças inflamatórias intestinais, que são a retocolite, a doença de Crohn. A gente pode usar a colonoscopia para investigar alguns outros tipos de diarreia. Às vezes o intestino é normal, a gente precisa biopsiar o intestino para procurar alguma colite que aparece só de forma microscópica. Existe também a presença de doença diverticular, que seria como se fossem pequenas hérnias na parede do intestino. E fora isso, ele também pode ser tratamento, né? Que é a retirada dos pólipos, a cauterização de algum sangramento, algumas complicações de radioterapia, radioterapia de câncer ginecológico, de próstata, pode afetar o intestino também. E puxando ali aquela parte que eu iniciei até a fala, doutor, que seria a parte ali do sistema digestivo. O que as pessoas precisam se cuidar mais ali para não ter que acabar tendo que fazer uma endoscopia, uma colonoscopia? Bom, assim, a gente tem que abordar duas maneiras. Uma delas seria o rastreamento das doenças, que isso pode ser pessoas sem sintomas, ter uma certa idade, elas têm que investigar. Que deve fazer, né? Que deve fazer. Existe a outra coisa, que é a presença de sintomas. Às vezes, uma pessoa jovem, sem nenhum sintoma grave, com uma ruim alimentação, por exemplo, ela talvez não precisaria fazer uma endoscopia. Às vezes ela precisa de uma orientação dietética, precisa de uma orientação, às vezes, do controle de algum problema emocional, psicológico, uma mudança de estilo de vida, uma higiene alimentar, como dizer, que não é só o tipo de comida, mas é mastigar mais lento, ter o hábito de alimentar diferente, fazer as refeições
dentro dos horários frequentes, que não é uma coisa bonito na teoria, na prática às vezes não é bem assim, isso é para todo mundo, né? Hoje em dia numa vida corrida, mas tentar se adaptar para uma alimentação mais saudável. Isso seria um ponto. A partir do ponto que não acontece uma alimentação mais saudável, aparece daqui a pouco o uso de outros remédios para outras doenças. A soma de tudo isso pode acarretar sintomas digestivos. E esses sintomas digestivos tem que procurar fazer uma endoscopia. Mas existe também aqueles que também não são relacionados a só alimentação. A gente tem pessoas que têm alteração do refluxo, então elas vão ter mais azia, vão ter que investigar se não tem esofagite. Tem pessoas que têm a presença da bactéria, da H. pylori. Essa bactéria pode levar a úlcera, a gastrite, a evoluir para outras doenças do tubo digestivo. Então, independente às vezes do que está comendo ou que está passando no dia a dia, elas vão ter sintomas. Então, e quais são os principais sintomas assim que aparece, que você indica, que acaba levando a realizar a endoscopia? Bom, da parte pessoal alta, ficar os atento, sintomas assim. mais comuns assim, seriam a dor, que é uma coisa que aparece frequentemente, a azia seria um sintoma importante, mas existem outros sintomas, que são estufamento, a sensação de plenitude, que chama, parece com a barriga sempre inchada, vômitos, náuseas, a sensação de trancar quando se alimenta, que é disfagia, dor no alimentar. Então, existem vários sintomas, que nem todos eles também vão ser a causa o estômago. Às vezes, o corpo humano é uma coisa mais complexa. Às vezes, Integrado, por exemplo, né? é uma coisa integrada. Às vezes, a gente tem um problema de tireoide que o sintoma é digestivo. Então, a gente tem uma intolerância alimentar que pode causar, por exemplo, intolerância à lactose, uma doença celíaca, que seria relacionado ao glúten, teria outras causas que e não você necessariamente citou até estômago. a parte emocional também, né, doutor Alessandro? O pessoal fala quando a pessoa está exposta ao estresse, né, com muita frequência, numa intensidade muito forte, tem uma relação mesmo com o estômago? Hoje em dia a gente tem as doenças funcionais, né, que é um grupo de doenças classificado lá pelo Consenso de Roma. A gente tem a parte dos sintomas altos, os sintomas baixos, né? Então, a dispepsia funcional, a síndrome do intestino irritável, que um dos fatores, não o único, mas um dos fatores que ajuda o agravamento seria a parte emocional, né? Mas também tem a ver com a flora intestinal, tem a ver com o tipo de alimentação, tem a ver com os hábitos não saudáveis, tipo cigarro, álcool, café, alimentos muito condimentados e também, às vezes, o sedentarismo, outra causa importante. O sedentarismo, a gente acaba tendo um aumento de peso, acaba tendo uma alteração metabólica em relação à insulina, GLP, outros sim. hormônios. Estilo de vida como um todo. Vai né? mudar como vai ser a contratilidade gástrica, o funcionamento do tubo digestivo, né? Então, um todo. Doutor, ali você tocou no assunto da flora intestinal. Eu acho interessante bastante esse assunto justamente por causa da azia, que é o que muita gente sofre, né? Sofre bastante da azia e as pessoas normalmente ligam ao que elas estão ingerindo, né? Que são alimentos mais ácidos, alimentos mais fortes ali. O que você poderia dizer sobre essa parte? E já puxando também, é verdade que a Coca-Cola ajuda na azia? Bom, assim, o mecanismo da azia, por exemplo, a azia seria o sintoma, que é chamado pirose. A principal causa dela é a doença do refluxo esofágico. A doença do refluxo ela tem a ver com o relaxamento do esfíncter do esôfago, que é a parte final do esôfago. Então, fosse como o ácido ou o resíduo alcalino, que hoje em dia sabe que não é só ácido, reflui do estômago para o esôfago, mais ou menos para tentar explicar como é que funciona. Então, assim, alguns alimentos, eles relaxam mais esse esfíncter do esôfago e acaba tendo mais refluxo. Tipo quais? Tu pode dar alguns exemplos de por alimentos? exemplo, que é mais relacionado a cafeína, o café, alimentos mais gordurosos, estimulantes. Esses podem ter um relaxamento maior do esfíncter do esôfago e ter mais azia. Álcool também? O álcool. A gente vê também o uso de alimentos durante a noite, no deitado, vai ter um mecanismo da gravidade que acaba, se tu já tem o esfíncter do esôfago mais frouxo, ele vai ter uma tendência a ter mais refluxo. Às vezes tem as hérnias de hiato, que é o que a gente chama, né? Entre o esôfago e o estômago, isso facilita com que tenha mais refluxo. Então, na verdade, é um mecanismo total. É o horário que tem que se alimentar, evitar
comer e deitar, por exemplo, ter 2 horas de intervalo. Algumas pessoas precisam levar a cabeceira da cama, outras pessoas têm que evitar alguns tipos de alimentos, que isso também é muito variado, né? Tem gente que tomei a Coca-Cola, melhorei. O sintoma e a inflamação, às vezes, não tem muita relação. Às vezes ele teve um alívio do sintoma, mas a esofagite ali dentro está no estágio maior. Parou a dor ali, mas tá... O ácido cítrico do limão, que melhora, a Comecove, a gente vê muita coisa que se usa. Mas, assim, efetivamente, para melhorar sintoma, até alivia o sintoma, mas não quer dizer que está cicatrizando a esofagite, né? Então, a gente tem uma coisa que é o sintoma, outra coisa que é a esofagite. Esofagite não tratada, ela pode evoluir futuramente para um estreitamento do esôfago, para um tumor de esôfago. E, às vezes, só aquele sintoma da alimentação, a pessoa pode não ter inflamação nenhuma do esôfago. Ele tem uma sensibilidade maior do esôfago e ter sintomas com alguns alimentos. Isso talvez não vai acarretar problema futuro. Então, a gente precisa ter a correlação do achado da endoscopia com o sintoma e adequar o tratamento. E tem algum alimento que ajuda? Por exemplo, assim, essa azia, esse desconforto? Alívio da dor, no caso. Não que vai resolver, talvez, mas assim, que sejam alimentos mais adequados. Bom, assim, uma alimentação mais saudável, você vai evitar com que tenha mais refluxo. Então, consequentemente, vai acabar ajudando. Frutas, verduras. Ter um hábito de comer um pouco menos de carboidrato, água. Menos gordura, tomar bastante água, evitar de ter refeições e logo ir deitar. Então, assim, esses hábitos vão ajudar, mas esse não é o efetivo para tratar. Sim, a gente tem que investigar. Se tiver esofagite no estágio maior, tem que ser um tratamento farmacológico. Provado em estudo científico que melhora o tratamento farmacológico. E água com gás? Conta para nós, doutor. Tem algum problema com água com gás? Olha, assim, o que pode, às vezes, é a pessoa ter mais sintomas com ela, mas não que ela vai agravar a esofagite ou vai causar alguma coisa desse tipo. Talvez, pela ingestão de gás, ela se sinta mais estufada, ter um pouco de mal-estar. Mas ela não seria o problema. Por exemplo, entre água com gás e Coca-Cola, eu acho que eu ficaria com água com gás. Bem melhor. A gente não existe 100% uma dieta restrita, né? Então, a gente tem que procurar os alimentos um pouco mais saudáveis. Essa pergunta aí foi uma pergunta meio pessoal, né? Foi. Só dá uma confirmadinha. Só uma confirmada, né? A gente toma muito água com gás, doutor. A gente toma bastante mesmo. Bom, mas é para substituir, às vezes, o café pela água com gás. A água com gás seria... E o refri também, né? Eu acho que... Doutor, a gente vai fazendo pergunta que vai aparecendo mais dúvidas, né? Eu acho legal isso. Então, eu teria 2 dúvidas. A primeira seria a questão da alimentação e depois de fazer um exercício pesado. Teria problemas no estômago, aumentar ali essa questão de inflamação, toda essa complicação? Bom, eu acho que a atividade física e alimentação é um assunto bem complexo, assim, porque isso vai mudar... Não digo tanto problema digestivo, acho que mais em relação ao metabolismo. Por exemplo, se você quer fazer uma atividade física de endurance, por exemplo, uma corrida, vai ter que ter uma alimentação mais específica para isso, talvez mais dirigida a carboidrato, reposição de eletrólitos. Numa musculação, que tu tem um catabolismo maior, tu vai ter que ter uma ingestão mais proteica. E claro, quanto mais o alimento for em forma hidrossolúvel, então a alimentação mais funcional, o resultado da atividade física vai ser melhor. Então, vou usar maltodextrina para a corrida de endurance. Se eu estou passando de 1 a 2 horas de treinamento, eu vou acrescentar proteína no meio, mas aí de uma forma isolada, na forma de whey, BCA, é uma coisa completamente diferente. Aquele popular dizer, vou comer arroz e feijão e vou lá treinar, não é provavelmente teu treino vai ser atrapalhado, porque vai ter sintoma digestivo, com certeza. Vai passar mal. Dizer que isso vai agravar um problema... não tem como te dizer, mas te garanto que o teu rendimento na atividade esportiva vai cair lá embaixo. Vai cair melhor. Então, a gente usa a mistura de tipos de carboidratos, por exemplo, ela é importante para um esporte de longa duração. Então, eu vou usar vários métodos de absorção de carboidrato. O corpo vai usar vai ter um receptor tal, outro vai ter um receptor tal, um vai passar direto pelo intestino. Então, eu vou manter uma glicose mais efetiva, que é o principal substrato para manter o corpo em atividade. Agora, se eu comer uma alimentação mais copiosa, por exemplo, a digestão vai ser mais lenta. Talvez a hora que eu precisar
da energia, ela não vai estar numa forma mais uniforme, né? Legal Isso dá outro episódio, né, doutor? A gente vai Esse dá outro chamar, episódio. a gente vai chamar o Vamos doutor chamar Alessandro. justamente por isso, que eu acho que é pra super falar- interessante isso. Que é que temos um atleta aqui, né, doutor? Bom, Só pra contar esse pro pessoal seria e dar um spoiler. Uma outra subespecialidade seria que é falar de esporte de endurance, que seria, no meu caso, a realização do triatlon, né? Ah, Já show. fez o Ironman 5 vezes. Olha só, eu acho impressionante isso. Não, é admirável, né? E agora vamos, então, doutor Alessandro, para as perguntas da caixinha do Instagram. Então, o pessoal lá da Vita abriram uma caixinha no Instagram para as pessoas mandarem perguntas para você responder aqui hoje no episódio. E o Roberto, ele fez a pergunta que é a seguinte: existe alguma contraindicação ao uso de pimenta nas refeições? Bom, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes existe uma coisa que é a dose, né? Tudo na vida a gente tem que ter uma coisa balanceada. Depende dessa quantidade de pimenta. É diferente de eu colocar um pouco de pimenta para dar um sabor no alimento. Outra coisa é despejar uma pimenta mexicana ali dentro. Então, acho que a gente tem que saber ponderar as coisas. Mas eu acho que a partir do ponto que se come pimenta tem algum sintoma digestivo um pouco além do normal, acho que tem que ter cuidado. Não necessariamente que ela vai causar o problema. Dificilmente ela vai causar uma lesão, mas a pessoa ter uma lesão e ela ser um agravante do seu sintoma. Então, acho que tudo vai depender da dose, né? Como vale isso para o álcool, vale isso para outros tipos de... O bom senso, né? O equilíbrio é tudo. O equilíbrio é tudo. Tem outra pessoa aqui que perguntou, não vou falar o nome dela porque é uma pergunta mais pessoal essa. Tenho muita azia, dor no estômago e não faço o número 2 sem laxante depois que fiz a cesárea. Antes era normal. O que pode ser? Bom, assim, então a constipação, que seria a soma de sinais e sintomas que trancam o intestino, né? Ela pode estar relacionada com a flora intestinal, com a mudança do estilo de alimentação, ou às vezes com uma presença de alguma doença. Por exemplo, às vezes tu pode ter uma inflamação na tireoide no pós-cesárea, isso fazer um hipotireoidismo e estar constipado. Pode ter desenvolvido com o passar dos anos alguma doença no intestino, né? Então, essa requer uma avaliação. Mas, assim, o abuso de laxante hoje em dia é um problema. A gente tem vários tipos de laxante, assim, falar. Então, existe laxantes formadores de volume, que são a fibra. Então, esses são laxantes saudáveis, que é a formação de fibra. Existe os laxantes salinos, que seria na forma de sal, eles têm um efeito mais emoliente, mais de soltar as fezes, não teria tanto problema. Mas a gente tem um grande problema que são os laxantes estimulantes, que são laxantes que depositam nas terminações nervosas do intestino, que deixa o intestino com uma pigmentação mais escura, e isso vai fazendo efeitos rebote. Começa a tomar 1, começa a tomar 2, começa a tomar 3, tem alterações da flora intestinal, e isso vai levando a um problema crônico. Que existe uma grande dificuldade depois de fazer o desmame deles, que outras coisas funcionem no intestino de quem teve abuso de laxante. Então, até um quadro sindrômico, assim, abuso de laxantes. Então, o assunto é bem sério, extenso, né? E eu acredito assim, tem que ter indicação, né? A questão do laxante, o pessoal acha assim que vai sair tomando aí. Eu já ouvi também falar sobre isso, acho que tem que tomar cuidado, né? Cabe uma avaliação. E cuidado com as coisas, assim, teoricamente naturais, assim, sene, brugon, que são tudo laxantes que eles agem como estimulantes no intestino. Isso causa dependência. Além de algum deles passarem pelo fígado, eles têm que ser absorvido, metabolizado depois que eles vão agir. Então, a gente também pode ter lesão hepática com isso. Então, tem que ter um cuidado com o que vai usar. Então, aquele chá natural que se chama, não é bem chá natural. Ele é natural, mas os remédios também vêm de plantas naturais, né? Então, tem que ter um cuidado com isso. Até mesmo aqueles alimentos, por exemplo, ameixa seca. É que esse seria mais alimento, A gente tem né? um cuidado com alguns alimentos também pela ingestão de açúcar. Vou tomar um monte de lactobacilo. Então, a gente tem várias marcas de lactobacilos fermentados que a gente sabe que tem uma quantidade muito grande de açúcar. Então, às vezes, o lactobacilo tem que ser reposto de uma forma isolada, uma forma vindo da farmácia. Então, tem que ter um cuidado entre o uso de lactobacilo e fermentadinhos, que é uma potência em açúcar. É aquele docinho que tem lá no mercado. Aquele docinho que muitas crianças gostam, que acham que estão tomando fermentado. uma grande quantidade de lactobacilos, e aquilo é uma quantidade muito pequena em relação ao quanto de açúcar que ele tem, né? Então, reposição de probiótico é um tratamento.
Existem vários produtos no mercado que fazem a reposição. Alguns para o intestino mais solto, alguns para o intestino mais preso, alguns são estudados para cada área. Então, são os famosos lactobacilos em formas diferentes, né? É necessário uma avaliação, né, doutora Alessandra? Eu sempre digo, eu já estudei algumas coisas dentro da minha área, que é a psicologia, né, relacionando aí ao funcionamento do intestino também, com a parte emocional, claro, todo o nosso corpo está interligado, mas eu sempre falo, o intestino é algo muito sério, não dá para ficar brincando assim, porque você pode tomar uma medicação ali que a vizinha, a amiga falou que foi bom, eu já escutei gente falando que toma laxante para emagrecer, uns absurdos assim, só que ao mesmo tempo você está matando muitas bactérias importantes também que tem dentro do teu intestino, então tem que tomar cuidado e nada melhor que um especialista para falar sobre isso, né, doutor? Então, seguindo aqui a próxima pergunta, que a nossa seguidora, a Mirelle, ela falou o seguinte: fiquei internada com pancreatite e ela quer saber a causa disso. E ela relatou também que está com a barriga muito inchada e dura. Bom, a pancreatite, como o próprio nome diz, é uma inflamação do pâncreas. Ela pode ser aguda ou crônica, né? Ela aguda, que é essa forma provavelmente que ela está querendo falar. A principal causa são pequenos cálculos ou cálculos nas vias biliares, né? Que seria cálculo na vesícula, cálculo no colédoco, eles trancam na entrada do pâncreas e inflamam. Essa é a principal causa. Mas também a gente tem causas de pancreatite relacionadas a triglicerídeos, as pancreatites crônicas relacionadas ao álcool. Existe pancreatites até por medicações. Hoje em dia, uma famosa que a gente usa, esses injetáveis para emagrecer, alguns deles causam pancreatite. A gente está pegando alguns casos desses. Então, também tem que ter um cuidado para usar. E está aumentando esse uso de medicação para emagrecimento, né? De medicação, assim. E alimentação também, doutor? Afeta essa questão da alimentação, secundariamente, a levar à formação de cálculos biliares, indiretamente ajuda a piorar. A sensação da pancreatite, ele é um órgão retroperitoneal, ele pode fazer uma dor em faixa, que a gente chama na barriga, a dor pode ir para as costas e, com certeza, qualquer inflamação dentro da barriga vai fazer com que o intestino fique mais parado. Isso dá a sensação de estufamento. E demora um tempo até voltar, porque ela disse que ela já foi internada, né? Então, imagino que tenha que ter ficado em jejum, aquele processo de tratamento. O processo inicial de tratamento da pancreatite, hidratado, mas assim, a gente tem complicações tardias de uma pancreatite, que são a infecção, a formação de cistos, a parte de abscesso, tem outras complicações na pancreatite. E também tem a parte secundária, que às vezes começou com outro problema funcional do tubo digestivo. Aí necessitaria de uma avaliação para ver. Mas existem complicações até a segunda, terceira semana da pancreatite relacionadas a processos infecciosos, cistos pancreáticos e outras coisas. Tudo depende da gravidade que foi a pancreatite inicial, né? Se teve necrose ou não. E é algo sério, né, doutora? É um quadro assim, que precisa ter atenção. É uma doença que pode... É uma doença bem heterogênea, né? Tem aqueles casos bem leves que em 2, 3 dias estão bem. Alguns até nem vão para o hospital, acabam tendo aquele quadro em casa e se resolve espontaneamente. Mas tem casos que tem necrose, que vão para a UTI, que tem disfunção de vários órgãos, de rim, acumula líquido no pulmão, derrame pleural, tem disfunções orgânicas importantes, né? Então, a pancreatite é uma doença muito heterogênea, né? E pode levar a óbito, né? Então, com certeza, sugiro que você busque o doutor Alessandro lá na Vita e investigue isso aí. Não quer dizer que no estágio mais para frente talvez não seja uma coisa não seja nada grave agora no momento, essa evolução grave é numa fase bem inicial, mas alguma coisa que possa estar complicando. Importante investigar, né, doutor? E ela pode voltar, assim, de tempos em tempos, ou curou, não precisa mais ficar em alerta? A pancreatite, como ela é formada por cálculos, às vezes, é até um procedimento que a gente não faz na Vita ainda, mas eu faço no Hospital Teresa Ramos, até fui pioneiro na cidade em começar, que é a colangiografia endoscópica retrógrada. A gente faz isso no Teresa Ramos e retira os cálculos do colédoco. A gente abre ali a saída onde que sai o colédoco e o ducto pancreático, tira os cálculos dali e evita possíveis pancreatites futuras. Então, interessante. Começamos o ano passado, fui pioneiro da cidade aí nesse procedimento, né? Ninguém fazia aqui na Serra. Legal. A gente já está com mais de
25 procedimentos dentro do Hospital Teresa Ramos. Por enquanto, a gente só Bacana. tem isso dentro do hospital. E é uma dúvida frequente, né? Porque quando a gente fala aí de pancreatite, é uma coisa que, dependendo da tua idade, se você está numa idade avançada, o risco de mortalidade é bem alto, né? Sim, a idade é um fator importante, a presença de obesidade ou não, alguns fatores correlacionam se a pancreatite é um pouco mais grave ou não. De novo, voltamos ao estilo de vida, né? Estilo de vida, a presença de um cálculo parado ali no colédoco, ele pode fazer com que isso perpetue o processo inflamatório e a pancreatite seja uma forma mais grave. Agora vamos já para a próxima pergunta, Rose? Pode fazer. Tá certo, Fiz a então. última. Aham, é verdade. Eu tinha analisado essa pergunta, eu não sei se é da tua área tanto, doutor, mas eu vou perguntar, daí deixo a resposta ali. A pergunta é da Daisy. Vitamina B12, 109 pg por miligramas. É considerado anemia, queixa de fadiga, cansaço e esquecimentos. Bom, assim, antes da gente ser gastro, a gente faz clínica médica, né? Então, faz parte da área, sim, né? O corpo humano é integrado, né? Então, a gente precisa estar lidando com várias áreas. Assim, duas coisas diferentes. A deficiência de vitamina B12 não quer dizer que é anemia. A deficiência de vitamina B12 causa anemia, que é chamada de anemia megaloblástica. A deficiência de vitamina B12 é geralmente pela alteração, que é um fator que é produzido pelo estômago, que é um fator intrínseco, ele vai agir lá no intestino e vai fazer com que absorva a vitamina B2. Quando algum mecanismo desse está alterado, ou estômago atrofiado, alguma lesão no meio do caminho, ou por outros mecanismos, vai faltar a vitamina B12. Consequentemente, ela vai levar a uma anemia, que seria a anemia que a gente chama anemia megaloblástica. Essa anemia pode também ter alterações a vitamina B12 é importante na formação do tubo neural, então pode ter alterações nos nervos periféricos, então formigamentos em mãos, pode ter alteração da parte da memória, então tem a parte de demência, e queixas normais de anemia, que seria fadiga, cansaço, esquecimentos. Então, a definição de anemia vai depender daí do seu exame de glóbulos vermelhos, que seria hematócrito e hemoglobina. Mas a deficiência de vitamina B12 nesse valor, ela tem que ser resposta. Porque se não tem anemia desse momento, provavelmente vai ter... Tá baixa, então? Tá baixa, a vitamina B12 está baixa. Provavelmente entendi. ela vai ter anemia ou até ter uma complicação mais séria, que seria a parte neurológica da deficiência da vitamina B12, né? Então, requer cuidados, né? Perfeito. Certo. E partindo agora para a última pergunta que nós temos aqui do Instagram, a pessoa citou aqui que tem muita flatulência e vai ao banheiro no mínimo 3 vezes ao dia. Ela pergunta se deve se preocupar. Bom, assim, quando tem uma coisa que está te incomodando, eu acho que a gente deve se preocupar, né? Mas, assim, a presença de sintomas digestivos, como distensão da barriga, presença de flatulências, formação de gases, pode estar relacionado com alguma intolerância alimentar, por exemplo. Intolerância à lactose, alguma sensibilidade ao trigo, algum hábito alimentar. Mas também pode estar relacionado com alguma inflamação do intestino, pode estar relacionado com alguma outra lesão a nível intestinal ou alguma alteração até do próprio metabolismo. Então, é uma vasta causa de problemas que podem causar esses sintomas. Então, requer uma avaliação. A ida no banheiro, tem pessoas que têm o hábito que pode ir de até uma vez a cada 3 dias ou até 3 vezes num dia. Mas isso desde que não seja desconfortável. A partir do ponto que mudou, que está sendo desconfortável, a gente tem que encarar como um sintoma. E às vezes ir atrás de algum problema. Que pode começar desde só do que a gente chama... mas de uma patologia que não é tipo intestino irritável, por exemplo, até alguma lesão maior lá no intestino, né? Então, a gama bem grande de diagnósticos pode aparecer. Só para a gente já ir fechando aqui, você citou o intestino irritável, né? Quais são os sintomas mais comuns, doutor Alessandro? Bom, o intestino irritável ele tem relação com a dor na barriga, que piora normalmente durante o dia, que tem alguma mudança do padrão dela quando vai no banheiro. Esse padrão do banheiro pode ser alternante, às vezes diarreia, às vezes trancado, ou às vezes só um trancado, só diarreia, né? Dependendo, ele pode ter alternância ou ser um tipo isolado, mas tem um sintoma bem importante, assim, que é aquele estufamento na barriga, que acontece geralmente no fim de tarde, começa com a barriga murcha, durante o dia ela vai começando a ficar estufado. Isso é um padrão que pode ser de sintomas de intestino irritável. Associação com outros problemas, tipo fibromialgia,
alterações de ansiedade, transtornos do humor, né, associado, relacionados também com más hábitos de vida, sedentarismo, álcool, cigarro e afins, assim. Então, é uma soma de sintomas. E alguns deles relacionados à flora intestinal também. Eu achei legal hoje. Eu acho que temos um episódio certo, Rosi? Temos bastante informação, hein? Nossa, demais. Pessoal absorver, assistir com calma. Eu vou ser bem sincero com você. Eu tô me coçando para não fazer mais perguntas ali da questão Tem de bastante estilo coisa. de vida, jejum intermitente, alimentação. Tudo isso eu gostaria de perguntar. Mas o nosso Vamos chamar o doutor outro dia. o nosso pra falar tempo aqui é sobre isso. curto, então a gente vai deixar o convite ali aberto para o doutor para outro dia a gente chamar o doutor para vir aqui para a gente fazer essas perguntas, porque nessa parte ali tem muita coisa mesmo. Doutor, gostaria de deixar aberto agora para suas considerações finais. Bom, assim, então, falando em relação ao nosso serviço na clínica, né, a gente tem os gastroenterologistas que fazem todo o atendimento, que fazem essa avaliação clínica, isso normal em consultório, então, para procurar a necessidade de fazer um exame ou não, e muitas vezes não é o exame que é o diagnóstico, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Então, tem a parte do atendimento em gastroenterologia, mas a partir do ponto que a gente precisa realizar algum exame, que no nosso caso a endoscopia, a colonoscopia, além dos outros exames de imagem, né, presentes na Vita, como ultrassom, ressonância, tomografia, a gente vai estar dando o seu centro de imagem terapêutico, de diagnóstico terapêutico que tem na Vita. Então, a gente pode fazer tudo isso lá dentro da clínica, né? Por exemplo, eu vou lá com uma queixa de dor na barriga, eu tenho uma idade, eu preciso fazer alguns exames para descobrir se eu posso ter alguma coisa mais grave. Lá dentro vai ter a sua endoscopia, vai ter a colonoscopia. Se precisar fazer algum exame de imagem, também vai ser complementado e feito isso tudo dentro da nossa clínica. Esse é o principal diferencial, né? Todos os exames lá dentro, os profissionais também acabam interagindo, muitas vezes a parte multidisciplinar. Isso é muito interessante, né, doutor? E onde que as pessoas podem te encontrar no Instagram? Você gostaria de deixar teu @ aí para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo? Bom, assim, eu Chuinen Alessandro, esse é mais, assim, coisas mais pessoais, mas tem algumas coisas médicas. Em relação à parte da medicina, hoje em dia, além de trabalhar com endoscopia e colonoscopia, a gente também trabalha com a colocação de balão intragástrico para emagrecimento, né? Que eu acho que é um tópico que a gente pode conversar aí mais para frente, exato. em relação a... Além do balão, saber o que complementa o balão, que eu acho que é o mais importante, né? Atividade física, o tal do jejum intermitente, alguns hábitos alimentares que a gente pode acrescentar juntos. Então, legal. Meu Então trabalho... já temos 2 temas próximos aí contigo. 2 temas. A gente tem o balão intragástrico, que seria uma forma de auxiliar o emagrecimento, não sozinho como emagrecimento. A gente precisa de um trabalho multidisciplinar, mas eu acho que a partir da pessoa encarar entre cuidar numa dieta, mudar o estilo de vida e a colocação do balão intragástrico, ele funciona muito bem. Como serve isso para bariátrica, para uso de remédio, como tudo na vida, né? Bem amplo, né? É amplo. É isso aí. Então, tá certo. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença, a tua disponibilidade, por estar passando tanta informação importante aí para as pessoas, né? Eu acredito que todas as pessoas que estão assistindo, assim como nós que estamos aqui também te ouvindo, né? A gente acaba aprendendo muita coisa importante para melhorar a qualidade de vida, que esse é o nosso objetivo aqui enquanto Hora D Podcast, é trazer informação, trazer conhecimento e melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente quer, essa é a nossa missão. Né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui, doutor Alessandro. Eu quero agradecer o convite e fico à disposição para os próximos assuntos. Pretendo voltar aqui final de abril e contar para vocês minha experiência no Ironman do Texas, como foi. Por favor, vamos a mais. Complementando 8 anos de triatlon, uma mudança legal. de estilo de vida que fiz durante esse período, que eu acho que pode servir de inspiração para muitas pessoas. Nossa, com Totalmente, certeza. Vamos deixar adorar. já agendado. Já vamos deixar colocar na agendado, agenda bem aqui. certinho. E é um tema que a gente gosta bastante, né? Então, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Pessoal,
Gostaríamos de agradecer a vocês também por terem assistido até aqui o nosso podcast. Gostamos muito de fazer isso e acreditamos que o conteúdo que a gente traz para vocês também é muito informativo, porque a gente sempre aprende bastante com esse conteúdo, né? Eu tô Rosa? virando uma enciclopédia já, de tanta gente legal, inteligente que a gente tá conversando aqui. Exatamente. Sério mesmo, isso é muito bom. Pessoal, se vocês querem mais conteúdo sobre educação, sobre negócios, sobre saúde, sigam a gente nas redes sociais. A gente posta episódios toda semana. A gente está vendo para aumentar isso, mas só que ainda não vamos. Quando a gente vai aumentar, vai ser uma notícia muito boa para vocês. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente no Instagram, se inscrever no nosso canal no YouTube e no Spotify. E eu acredito que seja isso. Deixa a sua avaliação lá no Spotify também. Deixa verdade. as estrelinhas. Se você não gostou de alguma coisa, também dá sugestão. Estamos abertos aí. Tá bom? Super abertos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.